Estamos começando mais um episódio do Pode Sim Te Ajudar e hoje nós vamos ter um know-how gigantesco com essas super feras, que é a doutora Karina e a Maíra, são especialistas no mercado digital. Então nós vamos ter um bate-papo muito bacana que pode contribuir para você, empreendedor que está iniciando, que deseja ter um assunto, um produto, seja serviço ou produto no mercado digital, mas principalmente focado em como eu consigo vender de cases práticos, que a Maíra já tem prática do que dá certo e errado no e-commerce, no digital, todos os percursos desse empreendedor, com resultados assim muito expressivos, e também a doutora Karina, que já atende muitos anos empreendedores e também já consegue contribuir aí para nós empresários, que às vezes, como eu, não tem entendimento nenhum do mercado digital, de e-commerce, o que fazer para dar certo, para dar errado, quais trajetórias eu preciso avançar ou evitar. Então, eu sou o empreendedor aqui com conhecimento zero e, principalmente, nós vamos ter muitas dúvidas. Você pode contribuir mandando a sua dúvida também aqui para nós e espero que realmente aqui juntos nós pode sim te ajudar. Então, Maíra, seja bem-vinda, se apresente, é uma honra recebê-la, ter uma mulher aí empreendedora nata e que nos traz aí grande inspiração para o seu mercado digital. Tudo bem, meninas? Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, eu estou me sentindo honrada de estar ao lado de mulheres empreendedoras, mulheres que movimentam a economia desse país. Então, assim, de imediato, assim, é pura gratidão para poder estar aqui e contribuir, né? E espero aí que a nossa audiência goste do conteúdo, se sinta informado, que saia daqui desse podcast com uma pulguinha atrás da orelha aí para ir em busca dos seus objetivos, em busca dos seus sonhos, do seu sucesso. Então, a gente está aqui para realmente poder ajudar. Obrigada, viu? E a doutora Karina, seja mais que bem-vinda. Ela que trata de números, trata do digital e ajuda aí muitos empresários a realmente conseguir prosperar e caminhar. Seja bem-vinda, doutora Karina. Tudo bem, Jennifer, tudo bem, Maíra? Gurias, eu estou muito feliz com esse convite aí, porque a gente falar de empreendedorismo é uma coisa que encanta, né? Porque a gente sabe como é difícil empreender no Brasil, a gente é muito solitária. Então, quando a gente tem pessoas que também estão no mesmo barco que a gente, é muito gratificante. Bom, eu sou advogada, né? Hoje eu ajudo empresários endividados, né, a saírem desse buraco, né, que é o endividamento, e também presto consultoria para escritórios de advocacia escalarem no digital. Então, assim, eu, além de advogada, também sou empresária, tenho consultoria, tenho curso, e estou aí há 5 anos no digital, né? E hoje atendo o Brasil inteiro com empresários, pessoas físicas e também prestando consultoria aí para esse pessoal que ainda não está no digital aprender o digital e aprender a escalar, porque hoje o digital é tudo na nossa vida, né? Então a gente tem que abrir a mente, igual a gente estava conversando antes, né? Virar a chave mesmo. Quando eu virei a chave, a mágica aconteceu. Legal, e é exatamente isso, né? Eu comentei hoje de manhã, não é mais uma opção estar no digital, uma obrigação. Então, não tem opcional. Então, o tema do Pode Sim de hoje é a verdade que ninguém conta sobre o e-commerce, o crescimento, o prejuízo e o jogo invisível da venda online. Então, a gente coloca muito que não é só sair, abrir uma conta lá no e-commerce ou no Instagram e já vai começar tudo a acontecer, vender automaticamente. Então, o que eu queria desafiar e instigar vocês hoje como tema principal hoje da nossa pauta é todo mundo que um dia sonha ou até teve um chamado, todo mundo quer prosperar, né? Mas ele vai, eu tenho a tendência de ir para o mercado digital, abrir uma conta Mercado Livre, Shopee, independente da plataforma, todos quase sem perceber, eu acredito que acaba se frustrando no meio do caminho, porque não se tem um resultado rápido. Então, assim, mas parece que todo mundo consegue, mas eu não consigo, eu até consigo vender, mas não consigo ter lucro, né? Então, vamos falar a verdade, né?
ninguém tem a coragem de mencionar que o e-commerce pode sim ter lucro, mas ele pode não dar dinheiro. Então, são coisas distintas. Então, eu queria entender um pouquinho com vocês o que vocês pensam e como contribuir como vender no Mercado Livre e que não necessariamente você vai ter dinheiro de imediato, que é onde muitos ficam, né, pelo caminho. Ô, gente, de fato, assim, se a gente voltar um pouco lá atrás, né, era um ambiente que todo mundo podia estar lá e de uma forma como segunda renda, sabe? Pô, eu tenho um trabalho, mas eu também quero fazer um bico aqui no Marketplace, no Mercado Livre, na Shopee, na Amazon, e as pessoas tratavam dessa forma, né? E o que aconteceu, né? De uns anos para cá, as pessoas vieram realmente se especializando em marketplace e tratando aquilo como seu primeiro negócio, que é, por exemplo, o meu caso, né? Hoje eu vivo de marketplace, né? E eu posso afirmar com certeza que dá para viver de marketplace, dá para viver de venda online e dá para viver muito bem, né? E a questão que hoje as pessoas, elas tratam isso como uma segunda opção, ou trata de uma forma que não é a correta, é uma forma... E para você estar dentro do marketplace, hoje você precisa trabalhar de forma profissional, né? Porque tem muita gente lá dentro. Então, assim, eu arrisco a dizer, assim, que a cada 100 pessoas, uma trabalha de forma profissional, né? E o que eu falo trabalha de forma profissional consegue fazer bons anúncios, consegue fazer um bom trabalho em ads, né, que é o tráfego pago dentro do marketplace, consegue escalar isso de verdade, mas de forma profissional. E isso só se dá realmente quando você tem métodos, quando você usa um método, né, dentro daquele negócio, e assim, é inevitável que você não tenha sucesso se você realmente for para projetar com método. Então, assim, o pessoal acaba falando, putz, não dá dinheiro, ou isso daí é muito difícil, tal. Então, assim, é uma barreira, porque, na verdade, a pessoa só não está sabendo como fazer, né? Então, eu acredito muito nisso. Até nessa zona de conforto que, como você não vê o produto, né? Você não vê uma loja aberta, acaba realmente tratando como uma opção. Eu acho que talvez essa é a chave da questão aí que você pontuou aqui para nós. E, Karina, isso, como que você conseguiu? Pode complementar, Maíra. Eu ia só complementar, assim, que quando você vai para um marketplace trabalhando de forma profissional, é 100% de acerto, não tem como dar errado. Então, você aprender a trabalhar com margens, com uma precificação correta, conseguir fazer aquisição de bons produtos para dentro da plataforma, fazer análise de mercado. Então, assim, não tem erro, dá super certo. E a questão, até complementando, Maíra, por exemplo, assim, você falou da precificação, né? Grande parte, por exemplo, vou mencionar o maior marketplace hoje que, pelo menos o que eu mais compro, que é o Mercado Livre. O grande gargalo ali é os correios, né? Ou seja, o frete, que acaba tomando uma margem de precificação muito alta. Principalmente no início, que acaba não tendo dinheiro, de investimento alto, tem que comprar mercadoria, enfim. Como que você conseguiu lidar com essa questão do frete, que é um gargalo nacional, mas ainda assim ficar competitiva dentro do marketplace para conseguir ranquear, ganhar vendas? Então, é exatamente o que você falou, assim, não tem promessa fácil, não tem resultado rápido, é questão de trabalho e você ir se posicionando dentro da plataforma e conquistando seu espaço lá dentro. Então, quando eu comecei, muito provavelmente eu não tinha o melhor preço, eu não tinha a melhor logística, eu não tinha os melhores fornecedores, né, os melhores prazos, então, tudo uma construção que ela vem ali de você começar o negócio e você ir aos poucos e aprimorando isso, né? Então, o grande lance do marketplace você começa com uma precificação mais competitiva, né? Mas, de repente, você não vai ter o melhor preço, né?
E à medida que os meses vão se passando, as vendas vão acontecendo, isso vai se invertendo. Você começa a ter os melhores preços dentro dos seus fornecedores, porque você vai ter maior poder aquisitivo, né? Mediante as compras, comprar maiores volumes, tal. E dentro disso, você também conseguir mais posicionamento dentro da plataforma. E quando essas métricas vão se passando, e aí é que a sua margem de lucro vai acontecendo, né? Então, você começa com uma margem um pouco menor, mas a tendência é que, fazendo um bom trabalho dentro da plataforma, em questão de poucos meses ali, você já está conseguindo escalar e com uma margem saudável para o seu negócio, né? Então, é isso. Entendi. E referente à parte de entrega, do frete, que foi uma das maiores gargalos hoje no Brasil, é o transporte. Como que você lidou com a parte do frete? A parte do frete em específico, né, ela é uma parte essencial, assim, do marketplace, né, a questão da entrega, porque as pessoas hoje têm essa questão do imediatismo para adquirir o produto. Então, assim, o movimento de mercado eu pago até mais caro desde que chegue hoje, né? Então, a gente tem essa questão, né? A gente não quer mais saber nem do valor, a gente quer o negócio, quero comprar e chega hoje, né? Então, a partir do momento que você entende isso e você entende as logísticas do marketplace, você vai conseguindo se posicionar ali. Então, óbvio, no começo, né, eu não tinha a melhor logística, porque eu tinha que trabalhar com os correios, né? Então, os correios, a pessoa faz uma compra e essa compra chega depois de 10 dias, dependendo, às vezes até 15 dias, dependendo para o lugar que você vende, né? Porque eu estou em São Paulo e eu tenho vendas assim para Manaus, por exemplo, né? Então, essa é uma barreira de entrada que existe, né? Mas o que acontece? A partir do momento que você abaixa um pouquinho o seu preço, é uma barreira que ali você consegue passar, porque realmente tem algumas pessoas que, eu não quero gastar muito nisso, eu quero um preço maior e para mim tudo bem se chegar daqui 10 dias. Então, no começo é isso. E depois, quando você começa a escalar dentro do marketplace, o próprio marketplace já te dá outras opções de envio, né? Então, por exemplo, dentro do Mercado Livre que eu trabalho, logo depois tem agências Mercado Livre, que, ou seja, a própria logística do Mercado Livre, que ela acaba levando isso de forma mais rápida até os clientes, né? Então, depois de alguns meses eu já estava dentro dessa logística, e depois tem o suprassumo da logística, que é o envio de mercados full, né? E é a logística onde o próprio Mercado Livre, ele tem galpões, né? No Brasil todo, né? E as suas mercadorias, elas ficam armazenadas lá. Então, por exemplo, hoje eu envio uma gama de, 10 mil produtos para o Mercado Livre, e o próprio algoritmo lá do Mercado Livre identifica onde está os clientes em potencial para aquele produto, e ele já leva para o ponto logístico daquele local. Para acontecer o quê? Quando aquele cliente fizer o pedido conseguir chegar no mesmo dia para ele, talvez, ou no mais tardar no dia seguinte, né? Então, assim, é um trabalho magnífico, assim, né? Essa questão da logística, mas como você falou, é um passo a passo, não tem mágica, não tem como você pular degraus, né? Então, são coisas que você passa por dentro das etapas lá de vendas no marketplace. Mas fazendo um trabalho bem executado, você chega nesses resultados, assim, em pouquíssimo tempo, né? Então, para conseguir chegar nessa parte logística, eu demorei ali cerca de 4 meses. Então, assim, o que são 4 meses perto de um negócio duradouro ali, né? Que você está construindo? Não é nada. É só questão mesmo de você executar um bom trabalho. E, assim, vocês que trabalham já com digital e tal, vocês sabem que algoritmo é tudo, né? Então, assim, a partir do momento que você aprende a trabalhar com isso, você consegue entender o que o algoritmo está pedindo ali dentro da tua escala, e aí você dá corda para aquilo, ele dá corda para você, e aí vira aquela dança, aquele movimento que te leva a impulsionar, assim, da forma como aconteceu comigo e como acontece com muitas pessoas, né? Então, é realmente, assim, um universo fascinante. Legal. E falando até de mercado digital, né? Doutora Karina, compartilha conosco como que você conseguiu escalar no mercado digital
sem ser por dentro das plataformas, né, de marketplace. Pois é. Porque eu vendo serviço, eu não vendo produto, né? Então, assim, o que acontece? Então, é porque muita gente acha que entrar no digital é só produto, mas não é. Por exemplo, eu vendo curso, eu ensino, né? Então, eu criei um método, né? Construí uma autoridade, criei um funil e consegui escalar. Mas, assim, ó, tudo que eu faço hoje é de forma muito profissional. Eu levo muito a sério o digital, porque o digital, para mim, é a primeira opção, né? Como a Maíra falou, é primeira opção, não é mais segunda opção. Desde o início, claro, no início, gente, se for ver meus vídeos no digital, eu fico triste, sinceramente, porque eu fico com vergonha. Mas é que tem gente que busca o vídeo perfeito, a cena perfeita, e não é. Então, assim, ó, é pensar e fazer, ó, é aquela coisa, postei e saí correndo, é mais ou menos isso, tá? E hoje, para mim, é aquela coisa, o digital não é mais tendência, né, gente? É sobrevivência. Então, a gente tem que estar no digital. Então, assim, a gente tem que fazer tudo de forma profissional, como primeira opção, né? Fazer bons anúncios, um bom trabalho de ads, né? E ter um método dentro do negócio. Então, a gente tem que criar método. A partir do momento que você cria método, você consegue passar também esse método. Tanto é que hoje eu tenho consultoria, mentoria, né? E sou advogada, atendo o Brasil inteiro, e tenho a minha sede em Caxias do Sul. Então, o digital é isso, é sobre poder escalar o seu negócio, não saindo de dentro da sua casa, né? Então, eu sou apaixonada no digital, já estou aí há 5 anos, tenho um time de marketing, tenho um time de gestores de tráfego, então, assim, tudo realmente de forma profissional, porque se a gente até dá para começar, né, com vídeo ou outro, porque assim, não é fácil no primeiro mês, né, Maíra, que vai dar certo, né? Então, às vezes, você leva um tempo, você queima dinheiro, às vezes dependendo do produto, você tem que ter uma autoridade, às vezes demora para a engrenagem andar, para escalar. Mas se você não começar a esperar o filme perfeito, o local perfeito, então você não começa. Então você começa, né? Jogar o vídeo lá e sair correndo, é isso que eu fiz e foi. E até compartilha, então, né, dos dois que são digitais, qual é a ilusão que o tráfego pago resolve tudo? A ilusão é que no primeiro mês vai dar certo, né? Demora um pouquinho, a gente tem que investir um pouco, tá? E o tráfego, a gente não pode investir pouco, porque se você investir pouco, a entrega é pouco, então você tem que ir aumentando o seu investimento ali. E não é às vezes a primeira campanha, não é às vezes o segundo vídeo, é persistência mesmo, sabe? Porque assim, ó, se você for pensar. Hoje, dentro da sua área, doutora Karina, você investe em tráfego pago em quais plataformas? Porque nós estamos falando em segmentos diferentes. Hoje eu faço Facebook Ads. Legal. E você, Maíra, você faz em quais plataformas? E em quanto tempo depois que você começou a investir em tráfego pago, dentro do Mercado Livre, que começou a gerar resultado? Olha, a minha experiência com o Ads, né, que é o tráfego pago dentro do Mercado Livre, né, não foi uma experiência muito boa. Então, assim, o primeiro mês que eu investi, porque eu não sabia como fazer isso, né, e eu fui fazer, vou tentar. E aí, então, eu acabei vendendo R$3.000 e gastando R$2.000 de tráfego, né. Então, assim, eu não pagava nem o tributo que eu tinha vendido. Então, foi uma loucura, assim, uma frustração. E eu falei, não, isso daqui é coisa séria. Isso daqui pode ou levantar o teu negócio ou pode te derrubar, né? Então, isso foi desde o primeiro mês. E aí, nesse primeiro mês, depois que eu dei essa baqueada, aí eu falei, não, eu preciso de gente para me ajudar, preciso de alguém capacitado, que me mostre o caminho, que me mostre o método, como é que funciona isso. E aí eu fui atrás disso para aprender, né? E aí você iniciando, como todo empreendedor, né? O eu equipe, né?
Aí você foi atrás de uma agência só para e-commerce, uma agência ou um gestor de tráfego, porque na parte técnica existem pessoas distintas para objetivos diferentes, tudo dentro do marketing, né? Qual caminho você foi, se você teve aprendizados e erros, se teve que recontratar, não deu certo, ou você conseguiu um norte, uma maneira mais assertiva de, a partir do segundo mês, conseguir dar certo o tráfego. Sim, graças a Deus eu fui bem assertiva, né? Eu acabei fazendo, na época, entrevista assim, com 3 empresas, né? E eu falei assim, pô, eu me identifiquei com essa, eu vou para cima com essa daqui, né? E lá eles me ensinaram, né? Pegaram na minha mão e falaram, ó, Maíra, é assim que funciona, assim, assim, assado. E logo no primeiro mês, né? De aprendizado, de colocando a roda para rodar ali, né? Eu consegui um faturamento de 20 mil reais, gastando apenas 2 mil reais. Então, aquilo que eu tinha feito no primeiro mês, que eu tinha gastado 2 para vender 3, eu consegui, com 2, eu consegui fazer 20. Eu falei, caraca, meu, isso aqui não é bobeira, isso aqui precisa entender do que está acontecendo para você colocar isso em prática, escalar de forma correta e de forma que vai te dar lucro no final, né? Então, assim, o tráfego, né, dentro da plataforma, eu digo assim, que ele é essencial para qualquer pessoa que vá fazer venda dentro de marketplace. Todo mundo que está lá dentro, que tem resultado, usa o Ads, né? E aí, a dica que eu dou é procure empresas ou procure pessoas capacitadas para fazer isso por você. Então, hoje, assim... E aí você saiu de 3 mil reais para o segundo mês para 20. Como ficou a logística disso? Você comprou o estoque, você já mencionou sobre o tópico de precificação, já mencionou sobre o tópico de margem. Aí você já tinha estoque ou você fez o dropship de intermediação? Não, compra de estoque mesmo, né? E eu digo assim... Aí você mesmo embalava, ia lá, levava para entregar? Até meu faturamento, até agosto desse ano, eu estou fazendo tudo sozinha. Eu consegui faturar lá dentro do Marketplace 500 mil, né? R$500 mil lá sozinha. Então, assim, eu presa mesmo. Eu embalo, eu vendo, eu faço campanha, eu vou no correio, eu embalo. No começo é tudo meio assim, né? Então, foi uma trajetória que hoje eu olho para trás assim e falo, caraca, foi legal. Nem eu acreditei que consegui passar por tudo isso. E você, doutora Karina, dos principais desafios que quando começou a gerar um faturamento somente sobre a parte digital, quais foram os desafios, quais as pessoas que você trouxe contigo para que conseguisse escalar, igual a Maíra comentou, eu precisava de uma agência, porque eu vi que eu não tinha condições de fazer aquilo ali funcionar. O que você teve dentro da escala do serviço para fazer rodar? Porque a Maíra é produto e o seu é serviço. Então, no primeiro mês eu podia ter desistido também, porque assim, queimei muito dinheiro, passei por várias agências, todo mundo se diz especialista, né? Então, a gente tem que... E também nem sempre o especialista vai ser sempre o bom, às vezes começa a dar errado, aí você já tem que ter o feeling de trocar. Então, não foi fácil, não fiz esse faturamento como a Maíra fez no segundo mês, mas insisti um pouco mais. E aí depois fui criando os métodos, estratégias, né, para que as coisas acontecessem, fui cobrando um pouco mais de gestores, depois já passei por vários, olha, eu passei acho que por umas 10 agências. Hoje eu tenho uma muito boa que está comigo, ela é especialista em direito, porque para o direito tem que ser especialista, não adianta eu contratar o mesmo gestor da Maíra, que é de produto, eu sou serviço, então temos que pensar em mercados digitais, mas produtos e especialistas são distintos. Exatamente, então a gente tem que pensar nisso, investigar, buscar indicação também, sabe? Então... sempre estar conversando, sempre estar ligada, porque o digital ele muda demais também, né? Às vezes uma estratégia que a gente tomou mês passado, esse mês já não funciona. Por exemplo, eu tenho um produto que eu vendo para pessoas físicas que chama superendividamento. Antigamente, nos primeiros 2 anos que eu fiz, eu faturei 4,5 milhões, tá? Somente com esse produto. E a gente vendia somente pelo WhatsApp. Hoje eu não consigo mais vender por WhatsApp, mas foi um método que eu criei
de perguntas e respostas, e até o contrato, e o cliente fechava com a gente enviava tudo também por autoridade, né? Só que hoje o mercado mudou. Isso também considerando que é bem burocrático, né? Vamos falar que o jurídico, né? A advocacia é técnico. Então é confiança, né? Mas é aquela questão também, né? A gente cria o nosso posicionamento. Então, eu tenho um posicionamento hoje no digital que eu atendo pessoas físicas, empresários, vendendo coisas diferentes para eles. Então, é uma loucura, mas eu acredito muito num posicionamento. Muito legal. mesmo. Meninas... Então, aparecer ali na internet, né? Mostrando o que tu faz, né? Porque se a pessoa não entende o que você faz, não adianta se posicionar. Nem começar, né? E meninas, citem 3 estratégias que deram muito errado e que deram muito certo dentro dessa caminhada de vocês no universo digital. Ô, gente, você tá com tempo? Porque a minha lista do errado aqui é grande. Queremos saber muito mais o que deu errado para que, né, outros empresários não cometam algo que você já aprendeu que não dá certo. Então, se vocês conseguirem citar e passar algumas experiências, eu acho que isso é muito rico. Ô, Ká, começa aí que eu vou dar uma pensada aqui, que eu vou tentar pegar uns 3 principais na minha mente. Estou pensando aqui, porque assim, ó, por exemplo, algumas estratégias realmente não é que não dão certo, mas elas são mais caras. Por exemplo, se você quiser trazer só um público qualificado, você tem que fazer um Google, um Facebook Ads por um formulário. Aí o empresário vai lá, responde aquele formulário, e se você vê que ele respondeu até o fim, você já entende que ele é mais qualificado para o seu produto. Então, assim, por exemplo, dependendo do produto, superendividamento, se eu for fazer formulário para o cliente, para ele responder umas questões, ele já não vai dar certo. E aí você, então, tem que entender a sua persona. Para qual persona você quer atender e o que você quer dela, né? Mas, então, por exemplo, para você pegar o teu público, que é mais nichado, tecnicamente falando, você acertou fazendo esse filtro com o formulário, ou você atingia a massa e filtrava o que era mais barato e mais assertivo? Então, aí esse formulário ele traz coisas mais assertivas, porém não tanta gente. Então, a possibilidade de fechamento ela reduz. Aí o tráfego aumenta. Então, assim, tem muita coisa que envolve. Então, assim, não é fácil falar o que deu errado, o que deu certo. Envolve muito teste também. Pelo menos para mim, para o meu público, envolve muito teste. O que você testou, é melhor investir mais em tráfego com um filtro? É isso, pelo meu entendimento? Isso, exatamente. Então, mas tudo é um depende, assim. Então, sim, mas também já testei fazendo direto para o WhatsApp. Aí vem muita gente desqualificada. Então, sim, são várias nuances para eu te falar o que deu errado, o que deu certo, porque tudo depende de métricas. E até não estou falando com uma advogada, o advogado vai falar que tudo depende. Tudo depende. Até nisso eu vou falar, entendeu? Olha, né? Então, assim, não vou te dizer, mas, por exemplo, ligação por telefone, às vezes não dá certo, depende do público. Então, realmente, gente, é difícil. Hoje, o empresário dá muito certo vender por reunião, mas ele também não vai fechar na primeira reunião. O pessoa física já fecha na primeira reunião. Às vezes, o pessoa física não precisa de reunião, fecha pelo telefone. Então, assim, tudo depende da sua autoridade, do que tem por trás e do seu time comercial. É uma série de fatores, sabe? E o que não dá certo é o que não dá dinheiro, né? Então, algumas campanhas também não deram certo. Teve muitas campanhas que não deram certo. Já chegou a fazer um balanço? Já investi, por exemplo, no último ano, X mil em tráfego e retornou XY. E no final das contas deu lucro. Olha, teve campanha que deu prejuízo e campanha que dá lucro, né? Então, a gente fortalece a campanha que dá lucro, mas ela também, uma hora, ela pode dar errado. Então, o tráfego é uma loucura, é muito estudo, muita estratégia, muito vídeo, muito teste. Mas, assim, a gente sabe os vídeos que não deram certo, a gente sabe os vídeos que retornaram, tudo pela plataforma que nos mostra. Aí tem conjunto de anúncios que dão certo e uma campanha com um anúncio só não dá certo. E aí depende da região.
tenho regiões que realmente não conecto com o público, mas não o público com a gente com o público. Então, tem regiões que a gente não faz mais. Eu já atendi, fazia o tráfego no Brasil todo, literalmente. Só que aí a gente foi cortando algumas regiões, mas atendemos o Brasil todo, porque a nossa campanha alcança, às vezes, por indicação, por compartilhamento, sabe? Mas tem regiões que hoje a gente está preferindo não atender, porque a gente perde, às vezes, muito tempo, e tempo também faz parte do nosso investimento, custo, né? Do nosso custo, exato, porque às vezes você cria uma ansiedade muito grande no nosso time comercial por excesso de pessoas que não são qualificadas. Então, assim, é muita estatística. É muita estatística. É um mar. É um mar de coisas para te dizer que só 3 deram errado ou não. Maíra, e você? Olha, meninas, eu maquinei aqui na minha cabeça 3, que eu acho que são as grandes dores assim do negócio. E aí eu vou um pouco mais além, porque, na verdade, se a gente encarar o digital como mundo físico, né, dá para você imaginar um cenário completo, assim, do que é, né? Então, assim, o primeiro ponto que eu coloquei aqui foi comprar produto ruim. Né? Então, isso daí serve tanto para o digital como o seu comércio físico ali, né? Então, assim, as pessoas se iludem com coisas assim que nem eu ouvi dizer, vou dar um exemplo aí que aconteceu. Não teve o Bobbie Goods, o livrinho do Bobbie Goods? Nossa, eu vou comprar Bobbie Goods, porque agora tá todo mundo vendendo, tal, não sei o quê. E aí, chegar na hora lá, a pessoa não conseguir vender. Por quê? Porque ela comprou mal. Às vezes tem gente que está trazendo containers da China de Bobbie Goods, com preço maravilhoso, competitivo, e você vai lá comprar suas 1000 unidades, você não vai ter preço para competir com aquela pessoa, né? Então, achar que o que o outro está fazendo vai dar certo para você, e nem sempre. E nem sempre. Então, assim, comprar produto ruim, comprar sem fazer uma análise de mercado, sem se aprofundar naquilo, eu acho que, assim, é um grande erro. Eu acho que muitas pessoas cometem isso dentro do marketplace, por isso que a coisa não vai para frente, né? A segunda coisa que eu vou colocar aqui é outra coisa também que é do digital para o mundo físico, é não saber precificar um produto, né? Então, precificar um produto engloba muitas coisas, né? Engloba impostos, comissões do marketplace, o quanto você gasta com ads dentro daquele produto, né? E vários outros custos operacionais que ele tem que estar colocado ali, né? Na hora de você montar uma precificação do produto. E eu vejo hoje que, cara, mais de 90% das pessoas não sabem precificar o seu produto, né? Acaba indo lá e fala assim, tá todo mundo vendendo a 200, vou colocar para 200 também. E, cara, isso é um grande erro, né? Porque você não sabe os custos daquela pessoa, quanto ela pagou, quanto ela paga de imposto, em que regime tributário ela tá, né? Se aquilo é viável para você ou não. Então, assim, precificação mesmo, acho que é um grande gargalo, assim, que a maioria da galera se debate e acaba também sendo aquele negócio, putz, marketplace não dá dinheiro, né? Já é o outro erro aí que o pessoal comete. E aí, a última coisa, assim, que eu vou colocar para vocês, que eu acho que vocês vão concordar comigo também, é achar que você vai fazer alguma coisa sozinho, que você vai chegar lá sozinho. Então, assim, impossível. Eu falo assim, eu consegui sair um resultado de 0 a 1 milhão em 10 meses, porque eu fui atrás de conhecimento e de pessoas que já fizeram resultado, que estão um ponto mais acima que eu, e olha, você pode me ensinar, eu preciso aprender isso, como que eu faço, e atrás de conhecimento. Eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse nessa trajetória sozinha, esse resultado que eu tive em tão pouco tempo, eu posso colocar assim, com certeza para vocês, que eu ia demorar numa base aí de uns 5 anos. Nossa, diferença gigante, né? Negócio de meses para anos, assim. Então, acho que é uma coisa que a maioria das pessoas aí, que eu acho que faz total sentido aí para a doutora Karina, que ela deve viver muito isso. As pessoas que vão sozinha, né, elas acabam tropeçando no meio do caminho, desistindo, desestimulando, porque não tem conhecimento, não busca, né, se aperfeiçoar. Então, eu vejo assim que... Aquele dilema, né? O achar que sabe tudo é muito caro. É muito caro.
É muito Hoje, caro. um dos principais gargalos que nós pegamos aqui na JCJ, e damos muito, mas muito treinamento sobre isso, é como precificar. Porque, às vezes, também o serviço é um gargalo maior, porque, às vezes, ele não tem noção da quantidade de horas gastas. Para o serviço, você usa média, é natural, mas, às vezes, ele não consegue nem a média básica para colocar numa precificação. E o produto que nós mais enxergamos aqui na consultoria, principalmente a parte tributária, eu pego o valor que eu comprei, acrescento 30%, 80%, a maioria 60%, praxe de mercado 60%. E aí nós começamos a perguntar, está incluso aluguel, está incluso a folha, está incluso... Não, é que se eu vender mais que isso, eu não consigo vender. Mas daí você não sabe se está ganhando dinheiro. Uma das nossas primeiras perguntas, você tem faturamento ou tem caixa? Né? Às vezes você gira ali muito dinheiro, mas chega em algum momento, você começa a ir para a doutora Karina, já está endividado. A gente costuma dizer que faturamento sem lucro é ego, né? Assim, é ego. Então, assim, poxa, eu faturo 10 milhões, faturo 5 milhões, mas e aí? Quando você põe no bolso de lucro, né? Então, isso também as pessoas acabam patinando um pouco nessa questão aí, achando que faturamento vai resolver os seus problemas, ou que infla o ego, né? E, na verdade, não. O que conta é a tua margem de contribuição, a margem do lucro que no final do mês você vai colocar dentro do bolso, né? Para poder gerar o teu negócio, fazer mais investimentos. Então, assim, você vê que são vários aspectos, assim, que você vai pegando e tanto serve para o digital, infoproduto, né? Como a doutora Karina está mencionando aí, como para a parte também de produto físico, venda de produto mesmo, né? Então, assim, você vê que as coisas se combinam e, no final das contas, essa parte de gestão, precificação é uma só, né? Para todo mundo. Eu aprendi, antes, eu também não tinha, tá? Mas eu também, hoje eu tenho um ticket mínimo no escritório, que não vale a pena eu atender aquele cliente por menos que aquele valor que eu cobro. Então, eu aprendi CAC, ROI, LTV. Então, assim, o digital levou a gente a ter outros conhecimentos, né, gente? Fazer uma brincadeira, empreendedor é melhor ele entender o que é ROI agora do que se roer depois. Eu falo assim, olha, gente, quantos empreendedores aí têm medo de DRE? Hoje vou chegar no final do mês, não quero nem olhar para isso daí, porque, cara, assim, são fatores, assim, essenciais para você ter sucesso em um negócio, né? Não é burocracia, é que para você acompanhar. Tem que entender daquilo mesmo. Você tem que entender, porque, assim, a partir do momento que você faz um bom acompanhamento, né, de precificação, de métrica, de finanças ali, e você acompanha aquilo no dia a dia da tua empresa, é o que realmente vai impactar num bom resultado mês, porque, assim, de repente você pode estar... Isso vale também, né, pro infoproduto, né, que, assim, você tem um mês lá cheio, aí você tem um produto que está performando super bem, só que, de repente, aconteceu alguma coisa, algum movimento de mercado, né, no meio do mês, de repente você já tem que adotar uma outra estratégia ali dentro, para você, eu tenho que precificar melhor, eu tenho que fazer uma modificação aqui no meu tráfego pago, alguma coisa assim, para você chegar no final e manter o resultado. Então, assim, você vê que negócios, né, de uma maneira geral, ele não é conta de papel de padaria, né, conta de mais e menos. E a alta performance de negócios, a gente está falando de números, a gente está falando de porcentagens, a gente está falando de um DRE bem feito, né, de finanças fluxo de caixa, finanças bem alinhadas, né, bons parceiros, né, você ter um bom advogado tributário, ter uma boa contabilidade, você ter parceiros mesmo que elevam o teu negócio e te deixam seguro para no final do mês você sorrir e falar, deu lucro, e deu muito lucro. É como... como estratégia, 2 pontos, né? Não sei se vocês já ouviram aquele slogan de mercado, já ouvi muito isso de clientes, a gente atende vários e-commerces aqui, né? Vários mesmo, de todos os tamanhos. Uns que já estão muito lá na frente, outros que estão ainda no meio, ou começando a caminhada, ou acabou de abrir o CNPJ. Então, tem várias jornadas empresariais dentro do mundo digital, que nós, como consultoria, atendemos bastante. O que a gente sempre escuta, né? De alguns que às vezes acabam não dando tão certo ali no meio da caminhada. Marketplace é ótimo,
até você virar escravo deles. Então, como que vocês têm entendimento dessa mensagem, mas para que você não se torne escravo ali do próprio marketplace, ou seja, eu sou um ótimo empreendedor da plataforma, mas se eu sair da plataforma, eu não tenho um negócio. Como que isso funciona? Até porque eu sei que ultimamente, por exemplo, o Mercado Livre aumentou a taxação, e é imposta, é igual ao governo, ele impõe e você não tem o que fazer, e aí você tem que se virar, e como sair desse sistema? Ou qual estratégia para que você não morra no sistema, que é a mesma coisa do imposto, né? Olha, eu acho assim, que peixe que sabe nadar, ele nada em qualquer lugar, né? Então, as dificuldades, né, externas, elas não podem afetar o teu negócio, né? Então, por exemplo, é a mesma coisa que você, poxa, meu negócio aqui vai depender se Lula ou Bolsonaro vai entrar no poder. Você não pode basear o teu negócio e basear a estrutura do teu negócio no governo, algo externo que você não tem controle, né? Então, assim, o peixe que sabe nadar, ele sabe nadar em qualquer ambiente, né? Então, dentro do marketplace, eu acredito que seja a mesma coisa. Enquanto uns dentro do marketplace estão reclamando de taxação, estão reclamando de, poxa, agora aumentou, tem uma galera que está nadando de braçada. Quanto menos gente tem para competir, maior eu fico naquele mar azul sozinha, né? Isso mesmo. Então, assim, eu acho que não tem que driblar, eu acho que você tem que, quanto mais as diversidades acontecerem ali, você tem que mergulhar de cabeça e ir encontrando as soluções ali para você continuar escalando, continuar fazendo seus negócios. Então, assim, é muito do conhecimento e da tua expertise, do que você vai aplicar ali. Então, acredito que isso aí serva para qualquer coisa, né? Tanto para comércio físico, produto, marketplace, entendeu? Você tem que ser um empresário e ser uma pessoa que entende do seu negócio, de números e porcentagens, porque dentro de qualquer perspectiva positiva ou negativa, você vai sair daquilo e vai tocar o sucesso, não importa o que aconteça. E, doutora Karina, qual a mensagem ou dicas que você consegue colocar de maneira palpável para o empresário que hoje... Eu conheço vários clientes nossos, tanto da contabilidade como só consultoria empresarial de gestão financeira, às vezes o problema é o financeiro, quase sempre. Mas esse empresário que ele ainda não atua de maneira... Às vezes, mal tem um site que dê para comprar por ali, mas o empresário tradicional, como que ele entra no digital sem precisar recorrer a um e-commerce, ou seja, porque o e-commerce, eu entendo que é um mundo totalmente diferente, mesmo que você tenha uma loja aberta hoje, você teria que pensar que você está começando do zero, né, Maíra? Pelo que eu entendi é isso, está começando do zero, no novo mundo, e você sendo tradicional e não queira vender um produto no e-commerce, como que ele ainda assim pode se inserir no digital e conseguir ter essa venda digital, mesmo sendo tradicional hoje? Então, eu tenho vários clientes que são tradicionais, tá? Eles hoje vendem por indicação e são empresas que elas fabricam produtos, né? Então, assim, primeira coisa é mudar a mentalidade, tá? Porque o digital, ele não é tendência mais, eu entendo que é sobrevivência. Então, eu acho que é mudar a mentalidade e buscar conhecimento, né? Então, assim, o que eu quero trazer também para os meus clientes? Soluções. Não quero trazer só a solução que eu vou conseguir um desconto bancário, uma transação tributária. Eu quero trazer para ele essa mudança de mentalidade, porque ele tem o produto na mão, ele fabrica, ele não precisa nem comprar de terceiros, né? Então, ou seja, a margem dele, eu acredito que seja maior. Então, eles têm que mudar a mentalidade, pensar, buscar conhecimento, e também eu vejo que também não existe só o Mercado Livre, existem outras plataformas hoje que a gente vê, né? Tem TikTok Ads, Instagram, tem diversas, tem Shopee. Eu sou uma tradicional, eu não sei o que é TikTok Ads. Mas dá para vender tudo lá também. Eu vejo pessoal vendendo produtos também, tá?
E tem gente ganhando muito dinheiro no digital. Tem gente ficando muito rica com o digital. Então, assim, eu penso também que é encontrar o produto certo, né? Como a Maíra falou, também não é por vender lá, né, água saborizada. Então, assim, tem que ter um produto certo também, estudar mercado, né? Para ver o que é tendência, porque, como a gente fala, tudo pode mudar, né? Vem aí um pessoal com container da China, o que adianta eu ter uma fábrica de parafusos se a China vai ter mais barato? Então, tudo é estudo de mercado. Tudo é, eu faço e até estudo porque, de dependendo do empreendedor, ele pode fracionar container, né? Fazer um trade ali que consiga auxiliar ele na estratégia de compras. Nós trabalhamos muito com estratégia de compras, obviamente, no olhar tributário, que é um fator importante, então nós treinamos gestores de compras para isso, mas nada impede de você conseguir, mesmo não tendo um radar, que seria a habilitação de importação, você conseguir fazer esses containers fracionados para conseguir margem com algum parceiro, né? Eu acredito que isso seria uma saída também. Então, é estudar produtos, estudar também a concorrência, né, para ver como que ela está se posicionando. E se basear, a gente se baseia em muita coisa, às vezes criamos do zero, mas às vezes, por que eu vou ficar batendo a cabeça se eu posso só melhorar o que a concorrência está fazendo, sabe? Então, o digital é isso, é muito estudo, muita estatística, estratégia e virada de chave, virada de mentalidade. Para finalizar aqui, eu acho que nós falamos do início, como iniciar, falamos do meio da cadeia, que é a operação de entrega, o meio da cadeia, que é quando você já tem a venda, né? E finalizando, o que vocês têm hoje de pós-venda, a diferenciação no digital de um pós-venda ruim, pós-venda bom, e se o digital ele gera menos pós-venda, que seria os haters, ou até a entrega mesmo do produto ruim, vamos contar que isso pode acontecer. Isso gera menos demanda do que no mercado tradicional? Como que funciona o pós-venda? Não, guria, o pós-venda do digital, ele é absurdo, tá? Se você não tem um pós-venda bom, é colocar gasolina no próprio incêndio, tá? Por exemplo, o próprio cliente seu, ele vira seu hater se você não tiver um pós-venda bom, porque o cliente, às vezes, ele acha que, eu como advogada, tá? O cliente, às vezes, ele não acha que a gente está ajudando, a gente acha que porque a gente cobra honorários, a gente não quer o bem dele, mas é diferente. Então, assim, a gente tem pós-venda. Você me pagando e eu estou virando tua vilã? Às vezes, sim. Às vezes, eles têm essa mentalidade. Infelizmente, principalmente os clientes que eu lido que são endividados, tá? Então, a gente tem um pós-venda muito cuidado. A gente tem muito cuidado com pós-venda. Então, assim, por exemplo, a gente tem grupos de WhatsApp para empresários, grupos com o time jurídico que vai atender o caso dele. O pessoa física tem o pessoal que atende, ele tem atendimento ao cliente, tem concierge no escritório. Então, assim, ele demanda muito mais do que o físico. Porque o físico hoje, eu te digo que o físico hoje eu tenho pouquíssimos clientes que vêm até o nosso escritório, a não ser os clientes da região ou da cidade. Então, o pós-venda ele tem que ser muito redondinho, muito cuidado, tem que ter muito cuidado com ele, muito cauteloso. E, por exemplo, o cliente hoje também ele tem muitas opções de reclamar da gente. Então, a nossa vida, às vezes, vira apavorante. Tem Reclame Aqui, tem o Instagram, sabe? Então, assim, essas ferramentas que as pessoas têm para usar contra a gente também viram um problema. Então, se o pós-venda não for muito bem elaborado, muito bem cuidado, ele nos traz um problemaço. O cliente do digital também traz muitos problemas. E essas reclamações, elas queimam a gente. Elas são extremamente importantes. Extremamente importantes. E do seu, principalmente, eu sei que derruba, posso falar na frase errada, mas ou ele não ranqueia, alguma coisa assim, no Mercado Livre se tiver reclamação. Eu sei derruba pelo anúncio. Se você tiver um compra, espere a avaliação. Se você tiver um cliente ali que aconteceu alguma coisa com a compra dele, ou que ele não se sentiu satisfeito, ou que aconteceu qualquer coisa ali, ele vai lá, ele vai comentar no teu anúncio, e aquilo é determinante para as próximas pessoas que chegarem. Aí a pessoa vai lá, poxa,
Uma estrela. Mau atendimento, o produto é ruim, o produto não sei o quê, e aí você acaba perdendo performance daquilo, né? Então, essa questão do pós-venda, de você colocar um bom produto, ter um pós-venda qualificado ali dentro da tua empresa, eu acho que é uma questão essencial. Porque mesmo, né, a gente que está no marketplace, que a gente tem aquele acesso ao Brasil todo, a gente pode vender uma única vez, não é isso que a gente quer. A gente quer que a taxa de recompra ela seja constante, que o cliente volte ali, né, para te procurar, né? Então, assim, a gente faz um investimento bem alto em pós-venda. Eu falo que é algo muito engraçado, que dentro do marketplace as pessoas não costumam fazer. Porque, assim, que nem, por exemplo, hoje a gente tem uma média de mais ou menos 4 a 5 mil vendas por mês. Então, são 4, 5 mil pessoas comprando. Assim, geralmente, eu não sei nem quem é que está comprando, né? Só chega no final do mês, vejo que foi emitido, nos, sei lá, 5 mil notas fiscais, não sei nem para quem foi. Mas aquelas pessoas que se sentem com a necessidade de entrar em contato, dizer que aconteceu algum problema com o produto e tal, ali é parte essencial da empresa, que a gente faz questão de dar um bom atendimento, a gente faz atendimento pelo WhatsApp, tenta resolver o problema imediatamente ali dentro, e ali, graças a Deus, né, as pessoas falam, caraca, nunca vi isso dentro do marketplace, a gente compra e a gente fica abandonado, fica desesperado, primeira vez que eu vi que alguém no marketplace resolveu o meu problema, obrigada, eu não ia comprar mais, mas agora, pelo atendimento, eu vou voltar a comprar, e além de voltar a comprar, eu vou te indicar. Aí eu falo, caraca, é isso. O que você vende dentro do marketplace e o nome da sua lojinha? O meu marketplace, o nome da minha loja chama Bá Digital. Bá? Né? Bá, porque Bá é meu apelido. Ah! Meu nome é Maíra, mas o Bá, ela vem apelido de infância, porque eu era muito baixinha. Então, assim, no meu círculo social, assim, de amigos, é Bá, de baixinha. Ninguém nem sabe por que é Bá, mas beleza, as pessoas... E você vende qual produto? Eu vendo autopeças. Legal. Então, é um nicho específico mesmo. Eu me dediquei nisso e agora já estou abrindo até a minha segunda. Do ramo ou nada a ver? Você já era do ramo de autopeças? Eu vim da autopeças, assim, porque o meu pai, ele sempre trabalhou com isso, meu pai teve indústria, então, assim, com 12, 13 anos, eu estava separando pecinha pedido dentro da empresa dele, então eu cresci nesse meio, né? E aí acabou acontecendo, e como a gente tem um relacionamento muito grande desde de pequena, assim, com o pessoal da Autopeças, foi muito legal poder me conectar com eles de novo para poder colocar esses produtos dentro do marketplace. E hoje eu converso com eles e falo, eu te conheci, pequenininha, tal, e você tá comprando e tá vendendo lá, então é muito legal. Que legal. E, Karina, nos fale o nome, né, do seu escritório. Eu sei que você tem multiprodutos, mas menciona um pouquinho aqui para nós. Então, do meu escritório é o meu nome também, Karina Donata Garcia, Advogados Associados, e a gente atua em gestão de passivos bancários, revisão de juros, superendividamento, e fazemos consultoria para advogados também, né? E temos uma mentoria para advogados sobre a lei do superendividamento, que chama Destrave no Superendividamento. Então, são multiprodutos mesmo. Ai, que legal, que legal. Meninas, foi uma honra falar com vocês. Eu acho que tivemos informações aqui, até de conhecimentos que realmente, se não tiver esse bate-papo, não tem como entender o método, entender os 3 pontos ali, principalmente que vocês mencionaram, o que realmente não funciona na prática, que existe, sim, também muito posicionamento, foi mencionado aqui, muito posicionamento, e principalmente a busca de conhecimento, e entender que aquilo ali é a prioridade realmente da sua vida para fazer rodar, não ter uma atividade secundária, que eu acho que é esse ponto que vocês acabaram colocando aqui. E gostaria que vocês deixassem as mensagens finais, foi um prazer imenso fazer essa troca com vocês, e igual nós comentamos anteriormente, eu acho que tem assunto aí para muitos e muitos episódios. A minha mensagem é parar de complicar e começar já. Porque não espera muito, o digital não é mais tendência, né? É sobrevivência. O recado que eu vou dar é o mesmo da Karina, comece, né? Comece para ontem,
e vai em busca de conhecimento, que com certeza a gente só aprende a andar de bicicleta quando a gente sobe na bicicleta e começa a pedalar. Né? Você vai cair da bicicleta, às vezes não vai conseguir fazer alguma coisa, mas a prática leva à excelência, né? E a excelência é execução, é mentalidade, é positividade. Eu acho que é isso que hoje as pessoas precisam ter, porque o digital é um mar imenso de possibilidades, né? Aqui hoje foi apresentado 2 possibilidades de produtos, de vertentes diferentes, de serviço, produto. E assim, é um mar incrível para se trabalhar. Então, assim, comece. Só comece. E é o que nós sempre colocamos, né? Se você quer vender online, né? Parar de romantizar, a primeira coisa, começar a gerir como um negócio de verdade. Porque sim, você pode sim construir algo sólido no e-commerce, um e-commerce lucrativo, assim como experiências que vocês trouxeram de produto, de serviço, mas não acreditando no conto de fadas, ou seja, vai ser duro, precisa pesquisar, ter conhecimento, mas estamos aqui e você pode sim